mas a responsabilidade dos seus filhos, sobre os seus filhos, é sua. Você não pode terceirizar a responsabilidade da criação dos seus filhos para a escola, para a babá, para os seus pais, para os seus sogros, porque isso vai dar muito errado. Não dependa da rede de apoio. A responsabilidade sobre os meus filhos é minha e do meu cônjuge, é do pai e da mãe. Não dependa da rede de apoio. Olha, eu não tenho nada contra a rede de apoio, tá? Inclusive eu utilizo a minha chamada rede de apoio. Graças a Deus eu moro na mesma cidade dos meus sogros e na mesma cidade dos meus pais. Então, graças a Deus, que em momentos muito conturbados do meu casamento, os meus pais e os meus sogros me ajudaram bastante com as crianças, né? A gente não gosta de abusar da boa vontade deles, até porque os filhos são nossos e a responsabilidade sobre eles é nossa. Então a gente costuma ter muito equilíbrio com relação à ajuda dos nossos pais com relação às crianças. Veja, não tenho nada contra você utilizar a ajuda dos pais, dos sogros. Também não tenho nada contra babá, por exemplo. Eu e Jéssica nunca tivemos babá. Vamos fazer 11 anos de casados e em alguns momentos eu acho que eu até contrataria uma babá, mas nós nunca contratamos. E não tenho nada contra quem contrata babá. Se você tem dinheiro para contratar ajuda, contrate, tá certo? Mas o que é que eu estou querendo passar para vocês com esse ponto aqui? Você pode pedir ajuda para os seus pais, você pode ter a ajuda de uma babá, você pode decidir colocar seus filhos numa escola, mas a responsabilidade dos seus filhos, sobre os seus filhos, é sua, tá certo? Você não pode depender da rede de apoio, você não pode terceirizar a responsabilidade da criação dos seus filhos para a escola, para a babá, para os seus pais, para os seus sogros, porque isso vai dar muito errado. Não dependa da rede de apoio. Um casal clássico, uma família clássica, eles não dependem da rede de apoio. Eles não podem depender. Por exemplo, vamos supor que você diga assim: Rafa, eu simplesmente não conseguiria ser casado se minha mãe não me ajudasse. Caramba, e se você morasse na Itália? Se você tivesse que se mudar amanhã para, sei lá, para a Rússia, para o Japão, seu casamento ia morrer? Quer dizer, no dia em que você não tiver ajuda, o seu casamento vai se esfacelar? Isso é um absurdo, isso não pode ser aceitável. E eu vejo que muitos casais hoje não têm a maturidade para entender isso, né? Então eu queria que você repetisse assim comigo, onde você estiver, pare o que você está fazendo e diga assim: a responsabilidade sobre os meus filhos é minha e do meu cônjuge, é do pai e da mãe. Eu não posso depender de outras ajudas, né? Tem muita gente que fala assim: Rafa, a minha vida sexual foi pro brejo, foi pro espaço. A gente simplesmente não tem mais vida erótica porque eu não tenho rede de apoio. Quer dizer que seu casamento depende da rede de apoio para que você volte a transar? Outro dia eu recebi uma caixinha no Instagram que eu dei risada demais, né? Que a mulher disse assim: olha, o marido não me procura há 2 meses, a gente não está fazendo sexo, eu também estou no puerpério, eu tive filho há 2 meses e eu não procuro também. Então ele não me procura, eu não procuro ele, e a gente tá com um bebê aqui em casa, nenhum dos dois tem mais libido. Aí ela colocou assim na caixinha: eu espero que passe logo esses 3 primeiros anos, essa fase dos 3 primeiros anos acabe logo. Aí eu perguntei assim pra ela: minha filha, você vai esperar 3 anos para voltar a construir intimidade com seu marido? Quer dizer, vocês estão me entendendo? Tem muito casal que simplesmente está vivendo assim, né? Ah, minha mãe não me ajuda, né? Eu não posso deixar as crianças na casa da minha sogra. Gente, vamos lá. A correria que nós estamos vivendo hoje em dia, ninguém é bobo aqui. Eu sei a importância disso. E como eu disse para vocês, eu mesmo tenho a graça de Deus de poder contar com os meus pais. Em alguns momentos não. Por exemplo, tanto a minha mãe quanto a mãe de Jéssica são universitárias hoje, né? E, enfim, elas têm obrigações, elas trabalham, são pessoas ocupadas. Então, em muitos momentos, nós não podemos contar com elas para isso. E foi um desafio, foi um grande desafio, e nós tivemos que nos virar. O importante é você saber que você não pode depender dessa ajuda para que o seu casamento tenha intimidade. Eu e Jéssica tivemos algumas dificuldades de adaptação. É normal, porque pense, é um outro ser humano que está chegando em casa, né? É um outro ser humano que passou a morar com vocês. Então, é óbvio que isso vai ter dificuldades, é óbvio que isso vai impor ao casal certos desafios e não é fácil em alguns momentos, né? Você vai ter que dar um jeito
de fazer as coisas acontecerem. E no momento em que você admite-se dependente dessa rede de apoio, você está dizendo: eu e meu marido não somos suficientes, vocês deveriam ser competentes o suficiente para tomar as rédeas da situação e fazer acontecer. Porque veja, nós estamos no século 23, ou século 21, em 2023, né? A humanidade já passou por alguns milênios de história. Historicamente, as famílias fortes se viraram sozinhas, né? É óbvio que você, ao longo da história, em outras civilizações, teve a avó morando com os netos, você teve famílias grandes morando e se ajudando em casas maiores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se você pensa 50, 60 anos atrás, era muito comum que os pais morassem com os filhos e a gente ia fazendo puxadinhos, então era muito comum que os avós morassem com os netos. Eu não sei quem foi criado aqui numa família assim, né? Com os idosos crescendo junto com os casais mais jovens, e aquela figura da vovó estava mais presente. Eu arrisco dizer que, historicamente, as vovós foram até mais presentes do que são hoje. Hoje a gente tem muitas vovós com seus 50, 60 anos, caramba, vivendo a vida a todo vapor ainda, estudando, trabalhando, né? E isso é excelente por um ponto de vista, porque, queira ou não, você tem um aumento da expectativa de vida, você tem pessoas vivendo um pouco mais. Por outro lado, você perde na infância, né, aquela referência da vovozinha. É muito difícil a gente ver nas famílias atuais aquela vovó do filtro de barro, né? Aquela vovó do prato transparente. Eu acho que 80% do Brasil teve uma vovó do prato transparente, do filtro de barro, aquela vovó que todas as noites se ajoelhava para orar pela família, né? Caramba, o Brasil deve muito a essa mulher, a essa dona de casa. E ela está cada vez mais rara hoje em dia. Por um lado, que bom que as nossas mães, né, pessoal da década de 40, 50, 60, né, talvez até 70 hoje em dia, já tem gente que está curtindo seus netos. Eu acho que o pessoal hoje tem mais dificuldade de encontrar essa referência, né? Isso está cada vez mais difícil. Então, talvez nós tenhamos hoje até menos acesso à rede de apoio do que as famílias mais antigas historicamente. Por outro lado, eu também vislumbro que a chance de uma família antigamente ver os idosos morrendo mais rápido era muito maior, a expectativa de vida era menor. Então, a chance de uma vovó dessa faltar, por outro lado, era muito maior também. Então, eu não sei. O ponto é que uma família forte, a sua família, não pode depender de rede de apoio. Pense o seguinte, o meu casamento, eu e o meu cônjuge, precisamos ser suficientes e competentes para criar os nossos filhos. Se amanhã acaba a escola, amanhã acabou a escola, acabou vovó, acabou babá, seu casamento vai acabar, caramba, não é possível. Você não pode aceitar isso, né? Vocês deveriam ser habilidosos o suficiente para manter o casamento sem rede de apoio. O seu casamento não pode depender de rede de apoio.